Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o professor Fabiano Souza, né? Hoje vamos falar um pouco da equação de Nash, a sua aplicação e alguns cálculos envolvendo, e vamos encerrar as questões de eletroquímica. Vamos encerrar o assunto eletroquímica, tranquilo? Bom, quem ainda não me segue, por favor, vai lá no Instagram e vai @Química Sem Complicação, ou aqui no canal do YouTube mesmo com o nome Fabiano Souza, tranquilo? Então, a equação de Nash ela envolve várias variáveis e vários conteúdos, né? Então, nesse caso, a gente, de um modo geral, a equação de Nash ela se baseia na energia livre, né? Que diz a espontaneidade da reação. Também se baseia na energia livre padrão, ou seja, cada elemento tem a sua energia livre, né? Onde R mais R é a constante universal dos gases, temperatura, que também é em Kelvin, e o logaritmo neperiano, o logaritmo natural de Q, onde Q é a relação dos íons, né? Do ânodo e do cátodo, de quem oxida e de quem reduz. Esse A e esse B são os coeficientes estequiométricos, então a gente vai ver um exemplo mais para frente. Se caso a gente está trabalhando com uma reação de oxirredução, o que acontece é que a equação de Nash ela vai se reduzir apenas em ΔG igual a menos NF ΔE. ΔE é o que? É a minha variação de potencial. Então, meu potencial, na equação global no caso, F é a minha constante de Faraday e N é o número de mols de elétrons, né, na reação. Né? Então, se a gente associar essa equação de oxirredução com essa equação aqui, a gente tem essa equação que envolve reações de oxirredução, ou seja, o potencial da pilha igual ao potencial padrão de redução menos RT sobre NF ln de Q. Beleza? Agora, se a gente considerar as condições padrão, onde R é 8,314, F 96.500 coulomb por mol e a temperatura 298 Kelvin, ou seja, são variáveis padrão na CNTP, a gente pode reduzir a equação de Nash a apenas essa expressão. Então, potencial é igual ao potencial padrão menos 2,257, 0,257, ou seja, é o valor da temperatura vezes a constante dividido pela constante de Faraday. Então a gente vai achar aqui em número de mol, vai variar o número de mol de elétrons, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. E também vai variar aqui os valores das concentrações dos íons, certo? E aí pessoal, vamos lá, vamos praticar. Então, a primeira questão é, calcule a tensão produzida a 25 graus Celsius pela célula. Aí dá uma célula de estanho, né, e de prata. E ele dá os valores, então ele dá aqui a concentração do estanho, 1 mol por litro, a concentração da prata, 2 mols por litro, e os valores dos potenciais, os potenciais padrão do estanho, mais 0,80, e o potencial da prata, mais 0,14. Isso aqui é importante, por quê? Porque na prova do Enem, se cair uma questão dessa, você não tem obrigação de saber o ln nem o log, certo? Eles vão ter que dar os valores para você, beleza? Então ele vai ter que dar esse valor para você poder fazer os cálculos. Ele pode dar o ln ou ele pode dar o log, tanto faz. Então a primeira coisa que a gente tem que observar nessa pilha é os potenciais padrão. Então os potenciais padrão de redução do estanho é maior do que o potencial padrão da prata. Isso implica dizer que o estanho vai se reduzir e a prata vai se oxidar. Botem isso na cabeça de vocês. Então, vamos olhar os potenciais, observar o potencial maior reduz, o potencial menor oxida. Tranquilo? Então, sabendo agora que o estanho é quem vai se reduzir, a gente tem aqui a primeira semi-reação catódica. Então, a reação que ocorre no cátodo é a redução do estanho. E a reação que ocorre no ânodo é a oxidação da prata. Então, a gente tem a reação catódica e a reação anódica. A gente tem esses dois valores, beleza? Então, a reação da prata, como aqui ele dá um valor de potencial dela reduzindo, então, na reação anódica, ela está oxidando. Se ela está oxidando, o meu potencial inverte o sinal, viu aqui? Está positivo, aqui está negativo.
Agora a gente tem que fazer a reação global. Para fazer a reação global, é preciso equilibrar os elétrons. Então, eu tenho na minha reação catódica 2 elétrons. E eu tenho que ter aqui também 2 elétrons na minha reação anódica. Então, vou multiplicar toda a reação por 2. Lembrando o seguinte, a gente não pode multiplicar os potenciais são os mesmos, tá certo? Não multiplique por 2 os potenciais, nem por 3, nem por 4, ele vai se manter. Agora a gente pode cortar os elétrons, 2 elétrons no reagente, 2 elétrons no produto, e fazer a minha reação global. Então a minha reação global está aqui. Potencial a prata sólida, estanho aquoso, prata aquosa e estanho sólido. Então o potencial da minha reação é mais 0,66, que é o meu potencial global. A gente já calculou o potencial, né, que deu 0,66. Agora nós vamos fazer a expressão, né, calcular a expressão de Q, né? Então a gente tem já o modelo a pilha já com estequiometria pronta, né? São 2 pratas e um estanho. Então, para a gente poder fazer o cálculo, a gente tem que saber agora 2 fatores. A gente tem que saber o coeficiente estequiométrico, que a gente descobriu, né, que é 1 e 2. E a gente também tem que saber as concentrações que foi dada na prova, foi dada na questão. A gente viu que as concentrações é de 1 mol por litro de estanho e 2 mols por litro de prata. Então, sabendo os valores, a gente só joga na fórmula, né, o valor de Q, que é a concentração do cátodo elevado ao expoente, né, que é o fator estequiométrico, o coeficiente estequiométrico, e o ânodo. Então a gente tem aqui cátodo e aqui a gente tem ânodo, a gente tem os dois. Então agora a gente só tem que substituir a concentração do estanho que foi dado, que é 1 mol por litro, elevada a 1, já que o valor expoente do estanho, o coeficiente estequiométrico do estanho é 1, e a concentração da prata que foi dada também, que é 2, só que é elevado ao quadrado porque o coeficiente estequiométrico é 2. Então a gente tem agora 1 sobre 4, que equivale a 0,25. E a gente tem agora o valor de Q, que é igual a 0,25. Sabendo todas as concentrações, sabendo todos os valores, a gente só tem agora que jogar na equação de Nernst. Ou seja, o potencial é o potencial padrão menos 0,0257 sobre N, ln de Q. A gente tem esse valor, que está lá, que a gente calculou na reação global. A gente tem o valor de N, que é a quantidade de elétrons que foram transferidos. E o ln de Q, a gente já sabe quem é o ln de Q, que é o ln de 0,25, que dá na questão que é menos 1,38. Então agora vamos jogar, substituir os valores. Então a gente tem aqui, foram 2 elétrons que foram transferidos, multiplicado por ln de Q, que é menos 1,38, que é o ln de 0,25, que foi dado na questão. E esse é 0, que a gente calculou também, que é 0,66. Feito todo esse cálculo, achamos um valor de 0,01. Então, a variação de potencial, a variação de tensão nessa pilha é muito pequena, ou seja, é uma variação de 0,01. Então, é uma variação de tensão muito pequena nessa pilha. Mas foi o que foi pedido na questão, que é quanto variou de tensão, né? Quanto foi a minha tensão que é calculada nessa pilha. Então, a tensão é 0,67, que equivale a uma variação de 0,01. Bom, a gente viu como é que calcula o Q, certo? Que é esse Q quer dizer o quê? A relação entre os íons, cátodo e ânodo, cátion e ânion, certo? E a gente também sabe calcular os potenciais. Então, agora a gente vai fazer uma relação entre potencial padrão e constante de equilíbrio, certo? Então, quando esse sistema ele atinge o equilíbrio, a gente tem que o ΔG é igual a 0. Então, a energia livre é 0, certo? E, além disso, a célula galvânica, né, o potencial dessa célula também é 0, já que a reação não vai ocorrer nem para cima, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela vai estar parada, já que ela atingiu o equilíbrio. Assim, parada não, porque nenhum tipo de reação ela vai ficar parada. Mas o que acontece é que quando acontece o equilíbrio, tudo que está à direita, tudo que está no produto se iguala ao que está no reagente. Então a gente atingiu o equilíbrio de uma reação.
Se ele vai estar em equilíbrio, a relação de Q ela vai ser igual a K. E quem é K? A minha constante de equilíbrio. A minha constante de equilíbrio é que vai dizer para mim se uma reação está ocorrendo mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Se está ocorrendo mais para o lado do produto ou se está ocorrendo mais para o lado do reagente. É isso que a minha constante de equilíbrio vai dizer para mim. Beleza? Então, se eu substituir Q por K, eu tenho a equação de Nash agora, a expressão, né, dada por potencial é igual a RT sobre NF, Ln de K. A gente já viu que RT é constante dos gases, temperatura em Kelvin, constante de Faraday UF e N é o número de mols de elétron, né? Então, se eu considerar todos aqueles valores que eu falei para vocês, o R na CNTP, todos os valores na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, eu tenho essa expressão agora. 0,0257 sobre N Ln de K, e aí é só substituir Q por K, beleza? Agora, se eu quiser fazer um cálculo, ao invés do Ln ter o logaritmo, eu substituo o valor de 0,0257 por 0,0592. Então aqui eu tenho duas equações que no final são iguais. Se eu tenho a expressão em Ln, eu uso essa primeira expressão. Se eu tenho a expressão em logaritmo, eu uso essa expressão. É só isso. A gente só tem que observar o seguinte. Uma é o logaritmo natural, o outro é o log normal. Bom, resumindo, né, tudo aquilo que a gente falou sobre relação de ΔG com Q, com potencial e a constante, então a gente tem essa tabelinha. Então, quando uma reação, como é que eu sei que é uma reação espontânea, Fabiano? Quando a minha energia livre for menor que zero, quando a minha constante de equilíbrio for maior do que a relação entre o valor de Q, certo? E quando o potencial for maior que zero. Então, eu tenho três variáveis, são três relações. A reação ela não é espontânea quando a minha energia livre for maior que zero, quando a minha constante de equilíbrio for menor do que o valor de Q, certo? E quando o meu potencial for menor que zero. Então, eu tenho uma reação que não é espontânea. A reação ocorre, o equilíbrio, quando tudo se iguala. Então, quando o meu ΔG for igual a zero, quando a minha constante de equilíbrio for igual ao meu Q, e quando o meu potencial for igual a zero, eu tenho aí um valor tudo em equilíbrio. Então, como é que eu vou saber aplicar isso tudo? Só na prática. Então, vamos praticar. Então, vamos lá. Calcule a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para uma reação dada. Então, ele dá a reação, aquela reação que a gente viu lá no início, que a gente está trabalhando em cima do estanho da prata, né? Como é que a gente vai fazer esses cálculos todos? Vamos observar. Primeira coisa, né? A gente vai jogar na fórmula. Então, ele dá dois valores. Eu optei para fazer o log, porque é mais fácil a gente converter logaritmo do que a gente fazer o ln. É mais complicado, então o log é mais fácil para fazer na mão, sem precisar de fazer um cálculo todo na calculadora. Então o potencial é quem? 0,0592 dividido pelo número de elétrons vezes o log de K, que é a constante de equilíbrio, que é quem eu quero. Então, substituindo todos os valores, eu tenho agora aqui N, que é fazendo aquela regra de 3 que eu falei para vocês, né? A gente faz a regra de 3, N vezes E e tal, faz aquela conversãozinha para deixar o log de Q como sendo a minha variável, a única variável, a minha incógnita. Então, eu quero a minha incógnita seria quem? O log de Q, eu faço o arranjo matemático, né? Então, aqui eu tenho agora aqui 2 mols de elétron vezes o potencial, que eu achei lá no início, que é da pilha, que é 0,66, dividido por 0,0592. Isso vai me dar um log de K igual a 22,09. Parei aí, Fabiano. E agora, como é que eu sei fazer? A gente vai para as propriedades de logaritmo. Então, como esse log tem uma base 10 aqui, esse logaritmo é base 10, o log de K é 10 elevado a 22 é igual a K. Então, isso é propriedade de logaritmos de base 10, de logaritmo de base 10. Então, a gente tem agora o valor da constante. A minha constante de equilíbrio é 10 a 22. A gente viu que o K, o Qzinho que a gente achou é 0,25. Vocês acham que esse K é maior ou menor que Q? Então, se Q era 0,25 e K é 10 a 22, com certeza K é muito, muito, muito maior do que o Q.
Então, se o meu K é maior do que o meu Q, eu tenho uma reação espontânea. Beleza? Então, para saber, é só calcular o ΔG também e calcular o valor do ΔE. ΔE que a gente viu lá, o E é maior que zero. Beleza. A gente viu que o K é maior do que Q. Então, a gente também tem duas já opções mostrando que nossa reação ela é espontânea. Então, pessoal, mas, Fabiano, sim, achei o valor de K, descobri que a reação é espontânea, certo? Mas o que isso significa? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a equação, né, o equilíbrio dela, e a minha constante que é alta. Então, na verdade, como é que esse equilíbrio funciona? Como é que isso aqui que mostra, né, essa seta mostra que 50% do produto e 50% do reagente. Né? Então, essa seta igual, ela implica dizer que 50% desse produto e 50% desse reagente, ou seja, metade disso aqui vem para cá, metade disso aqui vem para cá, atingindo o equilíbrio de 50 a 50. Na verdade, com essa constante de equilíbrio, ela é muito grande. Então, na verdade, o equilíbrio não está dessa maneira. Não tem 50% disso com 50% disso. Tem muito mais. Então, como é que eu vou adivinhar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou mostrar realmente que esse equilíbrio não está assim? Como é que está o equilíbrio deslocado? Como é que está o deslocamento do equilíbrio nessa reação? Então, a gente tem que saber que tudo que está à esquerda é reagente, tudo que está à nossa direita é produto. Então, a constante de equilíbrio ela é dada pelo quê? Pelo produto dividido pelo reagente. Então, tudo que está aqui no produto dividido por tudo que está aqui no nosso reagente. Beleza? E elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, se o nosso produto a gente tem estanho aquoso e prata. Então, aqui a concentração de estanho vezes multiplicado pela concentração de prata elevado ao quadrado. Prata sólida. Dividido pelo quê? Estanho sólido, concentração do estanho sólido, vezes a concentração de prata elevado ao quadrado. Tranquilo? No entanto, como tem dois elementos que estão sólidos, como eu tenho estanho sólido e prata sólida, a gente considera isso como sendo um. Então, a gente pode cortar tudo que for sólido, porque a gente considera como sendo o valor apenas um. Então, a gente tem no final apenas o que? Estanho aquoso e prata aquosa. A gente sabe, isso lembra vocês, isso lembra como é que a gente calcula o Q, não é isso? Então, o Ln de Q é calculado pela concentração do cátodo dividido pela concentração do ânodo e seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a gente tem agora aqui a minha constante. A gente achou o valor de K, que é 10 a 22. Então, eu tenho o valor de K e eu tenho como é que agora eu vou analisar tudo isso para que o K seja muito grande? Ou seja, como é que eu analiso essa divisão para que esse K seja tão grande? Para que esse K seja muito grande mesmo, muito grande, é preciso que o valor de baixo da divisão seja muito pequeno. Certo? Então eu preciso diminuir bastante a concentração de prata, certo? E aumentar bastante a concentração de estanho. Então, se olhar aqui a minha equação, eu tenho que, para que esse valor de K seja muito grande nessa reação, esse valor de K tem que ser muito pequeno. Eu tenho que baixar bastante o valor de K, tenho que diminuir o valor de K e o valor de estanho aumentar bastante. Então, o que isso quer dizer para mim, Fabiano, nessa análise? Que se a minha constante de equilíbrio é grande, o meu reagente aqui, ó, o meu valor de baixo, né, de baixo da divisão, tem que ser muito pequena. Certo? Por quê? Porque se esse valor aqui é enorme, se aqui for 10.000, esse valor aqui tem que ser muito pequeno para que esse valor seja grande. Ou seja, para que a constante de equilíbrio seja muito alta, é preciso que o valor de baixo da divisão seja muito baixa para eu ter esse equilíbrio de valores. Então, olhando de um modo geral, na nossa equação, a constante de equilíbrio não é representada dessa maneira. A gente tem aqui um valor deslocado mais para o lado do produto. Então, a gente tem muito produto desse lado e pouco reagente. Ou seja, toda a prata está sendo consumida e aumentando a concentração de estanho. Então, toda a prata é consumida e a quantidade de estanho é aumentada. Então, a gente tem pouco reagente e muito produto. Essa é a minha equação de equilíbrio. A minha reação de equilíbrio está aqui.
É isso aqui. Agora, Fabiano, se fosse o contrário, se o K fosse muito pequeno, se a constante de equilíbrio é muito pequena, aí eu tenho o contrário, eu tenho que o valor de baixo da minha divisão, né, mais reagente, eu tenho muito reagente. Então, se eu tenho muito reagente, eu vou ter consequentemente pouco produto, porque a divisão de um valor muito grande, muito pequeno, por um valor muito grande dá um valor pequeno. Aqui, a divisão de um valor muito grande para um valor muito pequeno dá um resultado muito grande. Então, se nesse caso a minha constante fosse menor do que o Q, por assim dizer, eu teria mais reagente do que produto. Então, eu teria um deslocamento de equilíbrio no sentido do reagente. Aqui eu tenho um deslocamento de equilíbrio no sentido do produto. Não se preocupe em relação a esse tipo de análise, que a gente vai estudar isso em equilíbrio químico. Então, em equilíbrio químico, a gente vai estudar o deslocamento, como funciona o deslocamento, como é que ele desloca para um lado, como é que desloca para o outro, como é que a gente calcula tudo isso. Eu só estou mostrando para vocês como é que funciona. Se a minha constante é muito grande, é porque eu tenho pouco reagente. Se a minha constante é muito pequena, é porque eu tenho muito reagente. Então, é essa análise que a gente vai olhar. A gente vai olhar para os nossos reagentes, certo? Beleza? Bom, depois disso tudo que a gente estudou, vocês, né, eu vou passar 3 atividades para vocês, então façam em casa, depois deixem comentários para mim, digam para mim se conseguiram fazer, se não conseguiram fazer. Então vocês têm meu Instagram, que é o Química Sem Complicação, que é sem um acento e tal, e aqui no YouTube, que é Fabiano Souza. Então entrem, Fabiano, não consegui, tu pode dizer como é que faz, eu faço um vídeo depois e respondo para vocês, mas vocês têm que tentar, beleza? Então, primeira questão, uma pilha normal, quero que vocês identifiquem para mim, façam uma pilha normal de zinco e cobre, e identifique quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, quem é o cátodo, quem é o... Desenhe essa pilha, indique o fluxo de elétron dessa pilha, diga quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, qual é o metal que é consumido na pilha e quanto de metal é consumido lá no ânodo, certo? E vai passar uma corrente, né, sob uma corrente de 4,5 ampere a 45 minutos. Então vocês vão fazer isso aí, vão desenhar essa pilha toda, vão calcular quanto de metal é consumido lá no ânodo, beleza? E eu dou as constantes de Faraday, né, o valor da massa molar do zinco e a massa molar do cobre. Escrevam semi-reação, escrevam reação global, escrevam reação, semi-reação anódica, catódica, tudo isso, beleza? Depois que fizerem tudo isso, eu quero que vocês calculem para mim a constante de equilíbrio dessa pilha feita aí, certo? E calculem para mim também qual é a tensão produzida nessa pilha, beleza? Com a concentração de 0,01 molar de cobre e a concentração de 0,01 molar de zinco. Então, ele dá o Ln de 10, que é 2 de 30, e o log de 10, que é 1. Então, é vocês que vão fazer os valores, tranquilo? Então, estudem, caprichem e qualquer coisa, estou aí, compartilhem esses vídeos. Lembrando que o meu Instagram é o Química Sem Complicação e o meu canal no YouTube é Fabiano Souza, beleza? Com S, não esqueçam. Bons estudos, boa quarentena para vocês, foco no Enem, que vamos todo mundo ser feliz na próxima vez. Até mais, próxima videoaula será termoquímica. Então a gente vai estudar termoquímica, os princípios, tudo isso, beleza? Até mais, e estou em contato, mandem contato para mim a hora que vocês quiserem, a hora que vocês puderem. Beleza? Até mais.